ONG, capítulo 68. Os fantasmas do caminho de Peabiru. A noite havia chegado silenciosa ao Vale dos Pássaros Gigantes. Mas, na escuridão, nenhuma estrela parecia brilhar. O céu estava limpo. Porém havia algo diferente no ar, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. ONG, sentado ao lado de Gaianox, observava a silhueta da árvore Aoai balançando suavemente. O Uoki afiava seu cajado. Ruoyapo escrevia compulsivamente à luz de uma pequena chama. Iopo já estava meio dormindo, com a cabeça apoiada no rabo do dinossauro. Oai, quieto, sentia o vento como se conversasse com ele. Foi então que aconteceu. O vento ficou gelado, o chão pareceu vibrar, e de repente, no alto do vale, pequenas luzes começaram a surgir. Não eram estrelas, não eram tochas, eram penas. Penas brilhantes, translúcidas, flutuando no ar, descendo como neve luminosa. ONG levantou-se de imediato. Eles estão voltando, murmurou. De dentro da escuridão, silhuetas começaram a se formar. Enormes pássaros feitos de luz, sem corpo físico, apenas contornos etéreos. Eram espíritos antigos, mais antigos que qualquer tribo. Mais antigos que o próprio continente de Uolab. O Uoki ficou boquiaberto. São fantasmas de pássaros? Oai concordou. Eles são mais do que isso. São os guardiões do caminho de Peabiru. Ruoyapo engasgou com sua caneta. Mas Peabiru é uma trilha humana que liga o Atlântico aos Andes. Como? Um dos pássaros fantasma pousou diante deles. Suas garras não tocavam o chão, flutuavam alguns centímetros acima. Sua voz não era som, mas vibração direta no espírito. Filhos de Palauã, vocês carregam a árvore do mundo. Vocês buscam o sul. O caminho que procuram não está apenas na terra. Está também na memória. A luz ao redor do espírito formou um círculo no chão, como um mapa vivo. Ele projetou ali uma rota antiga, serpenteando pela floresta, pelos rios e montanhas. Este é o Peabiru original. O caminho dos pássaros. Ele existia antes dos homens, antes dos ventos mudarem, antes dos mares subirem. Sigam-o. E ele levará vocês para onde a árvore deseja ir. ONG se aproximou com respeito. Então, é verdade. Peabiru não é só um caminho humano. É um caminho da natureza? O pássaro fantasma inclinou as asas. É um caminho de conexão. Dos que caminham, dos que voam, e dos que sonham. Nesse instante, dezenas de outros pássaros espirituais apareceram, formando uma procissão aérea. Eles voavam em círculos, iluminando o vale com suas penas luminosas. Iopo acordou de repente e gritou: "Ah! A gente morreu?" O Uoki tapou a boca dele. "Quieto, Iopo, são amigos." Ruoyapo, emocionado, desenhava tudo freneticamente. "Eu sabia. Eu sempre soube que Peabiru tinha origem mítica." O pássaro espírito então disse a última mensagem. "Sigam o rastro da luz até o Rio Grande. Lá, o caminho se abrirá sozinho. Mas lembrem-se, nem todo viajante enxerga Peabiru.
Só aqueles que caminham com propósito. Então, como se fossem dissolvidos pela própria noite, os pássaros fantasmas desapareceram. As penas luminosas apagaram-se no ar como pequenas estrelas sendo sopradas. O silêncio voltou. Ong respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesar e ao mesmo tempo guiá-lo. Amanhã, seguimos para o caminho de Peabiru. Gaianox pareceu compreender e levantou sua cabeça imensa, fazendo a sombra da árvore Aoai balançar como um sinal de concordância. E assim, antes mesmo do amanhecer, os filhos de Palauan adormeceram com a certeza de que agora caminhavam não só pela terra, mas também pela memória dos pássaros ancestrais. Ong, capítulo 69. O caminho dos pássaros, Peabiru ancestral. Nasceu o sol sob as árvores gigantes da floresta amazônica. Ong abriu os olhos. Gaianox levantou-se devagar. Ruoyapo ajeitando suas anotações. Uoki espreguiçou-se. Oai escutou o vento. E Iopo acordou perguntando onde estava o café da manhã. Ong apontou para o leste. Os espíritos mostraram o caminho. Vamos. Caminharam apenas alguns minutos quando algo extraordinário aconteceu. O chão começou a revelar uma trilha iluminada por pequenas faíscas. O caminho surgia. Era uma trilha estreita, desenhada pela própria natureza. É Peabiru. Mas não o Peabiru comum, disse Oai. Este é o caminho dos pássaros. O Uoki tocou o solo e percebeu que ele era estranho, macio e resistente. Como se milhares de seres já tivessem passado por ali. Ruoyapo tremia de emoção. Nunca imaginei que veria isso com os meus olhos. À medida que avançavam, as árvores inclinavam-se levemente para abrir passagem. Raios de luz desciam na direção da trilha. Pequenos animais, macacos, cutias, pássaros, insetos, seguiam o grupo a certa distância, como guias. Então, do nada, Oai levantou a mão. Cuidado! Eu posso sentir. Um som grave ecoou, como um bater de asas, muito lento e profundo. Gaianox parou, atento, e uma figura emergiu. Não um pássaro gigante, como os da noite passada. Era algo diferente, um pássaro sem forma definida, feito apenas de vento. Ele não tinha olhos, mas enxergava tudo. Iopo arregalou os olhos. É outro fantasma. Ong manteve a calma. A entidade flutuou no ar, movendo-se de modo hipnótico. Então falou sem som, apenas uma pulsação que todos sentiram no peito. Vocês caminham no rastro antigo, no caminho que une as terras e os tempos. Não desviem. A trilha protege, mas também cobra. Ong inclinou a cabeça. Seguiremos com propósito. O espírito se dissolveu no ar, espalhando partículas douradas que pousaram nos ombros de cada um dos filhos de Palauan. Uma bênção silenciosa, sob as asas do pássaro gigante mais adiante. O caminho dos pássaros começou a se elevar suavemente, como se a própria trilha respirasse. O vento ficou mais forte, circulando em espirais luminosas ao redor do grupo. Ong sentiu o corpo ficar leve. Seus pés mal tocavam o chão. Está acontecendo de novo,
murmurou Ruoyapo. As faíscas douradas da trilha subiram pelo ar, envolvendo Ong, Oai, Uook, Ruoyapo e Iopo. Seus corpos foram erguidos, não como uma queda ao contrário, mas como um convite. Acima da copa das árvores, uma sombra colossal cruzou o céu. Um pássaro gigante, maior que qualquer montanha próxima, deslizava silenciosamente. Suas asas pareciam feitas de nuvens, penas e memória antiga. Cada batida alterava o vento da floresta inteira. Os filhos de Palauan voavam sob ele. Não com asas próprias, mas sustentados pela corrente invisível que nascia do bater daquele ser ancestral. A floresta passava abaixo como um mar verde vivo. Rios finos brilhavam entre as árvores. Clareiras surgiam e desapareciam. Ong sentiu o coração bater em harmonia com o pássaro gigante. Ele compreendeu, sem palavras, que aquele voo era parte do Peabiru, um atalho sagrado reservado apenas aos que carregavam propósito verdadeiro. Iopo abriu os braços, maravilhado. Se eu soubesse, tinha pedido isso antes. Oai fechou os olhos. Estamos sendo levados, mas também estamos sendo testados. Gaianox permaneceu no solo, avançando pela trilha com passos firmes. Ainda assim, uma sombra das asas gigantes acompanhava seu corpo e a árvore Oai, protegendo-os. Após um longo arco no céu, o pássaro fantasma inclinou as asas. O vento diminuiu, e, suavemente, os filhos de Palauan tocaram novamente o chão do caminho dos pássaros. Quando ergueram os olhos, o pássaro já se desfazia em luz e bruma. Mas a sensação de voo permaneceu em seus espíritos. A descida para o Rio Grande horas depois, o caminho começou a inclinar-se para baixo. Eles ouviram, antes mesmo de ver, o estrondo da água. Ruoyapo consultou seu caderno. O espírito disse que encontraríamos o Rio Grande, deve ser ele. A floresta abriu-se de repente. À frente, estendia-se um rio colossal, largo como um mar, fluindo com força imensa. O sol refletia na superfície, criando caminhos de luz. O Uoki sorriu. Isso é o Amazonas, só pode ser. Oai fechou os olhos e sentiu o ar. Sim. E o caminho dos pássaros segue pela margem esquerda. Gaianox caminhou até a beira do rio, majestoso, enquanto a árvore Oai projetava sua sombra sobre as águas vivas. Ong respirou fundo. Vamos seguir pelo rio até o sul. Peabiru vai nos guiar. E assim o grupo continuou a viagem pela borda do maior rio vivo do mundo. Com Gaianox marchando firme, levando consigo a árvore que precisava ser plantada no destino final. Acima deles, muito alto, um único pássaro fantasma traçou um arco no céu, silencioso, vigilante, acompanhando os filhos de Palauan enquanto o caminho dos pássaros se tornava cada vez mais profundo e misterioso. Ong, capítulo 70. Násia e Ratanaba, a cidade imaginária. A serpente de luz do Amazonas e a xamã Násia. A floresta começou a mudar antes mesmo que os filhos de Palauan percebessem. Primeiro veio o silêncio, não o silêncio comum de folhas e vento,
mas um silêncio que parecia engolir os sons do mundo, como se a mata estivesse prendendo a respiração. Então a luz mudou de cor. Um brilho dourado serpenteava entre os troncos, subindo, descendo, ondulando como um rio vivo. O Uoki achou que fosse fogo, mas logo viu que não queimava nada. Era pura energia, viva, pulsante. A Amazon Light Snake estava acordando. O grupo parou. Uai segurou a mão de Ong com força, e Ong percebeu que até as grandes aves que sobrevoavam a copa haviam se calado. Ela está procurando alguém, murmurou o Uoki, com a voz quase reverente. Ou algo, Omega corrigiu, observando o brilho avançar como uma aurora rasteira. Foi então que, da escuridão entre as raízes, surgiu a figura. Uma mulher de pele morena, cabelos longos trançados com penas azuis e olhos pintados com um traço preto que lembrava a asa de um pássaro. Ela andava descalça, sem nunca tocar completamente o chão, como se o chão a empurrasse para cima a cada passo. Eu sou Násia, anunciou. Vocês devem ser os filhos de Palauan. Eu esperava. Násia levantou as mãos e a luz dourada da serpente se aproximou dela como um animal manso, enrolando-se ao redor de seu corpo, sem tocá-la. Ong engoliu seco. Você controla isso? Ninguém controla a serpente de luz, respondeu ela. Mas ela escuta aqueles que conhecem o caminho dos sonhos esquecidas. Ong, curioso, perguntou o que era aquilo. Násia sorriu, mas havia algo profundo em seus olhos, como se ela carregasse memórias que não pertenciam a um único tempo. Vocês vieram buscando o caminho de Peabiru. Mas Peabiru era apenas uma das trilhas. Tem outra, mais antiga, mais escondida. Qual? Perguntou Iopo, já com o caderno pronto para desenhar. O caminho de Ratanaba? Ela respondeu. A cidade do centro do mundo. Uai sentiu um arrepio. A serpente de luz oscilava, como se respirasse. Násia continuou. Ratanaba existe entre dois mundos. Nem totalmente espiritual, nem totalmente física. Para entrar, é preciso atravessar o véu. E para atravessar o véu, suas mentes precisam estar abertas. Antes que alguém reagisse, a xamã aproximou-se de Ong e tocou sua testa com leveza. O mundo virou espelho. Sons se distorceram. As árvores começaram a se mover em círculos. A serpente de luz ergueu a cabeça e seus olhos, se aquilo eram olhos, brilharam como dois pequenos sóis. Uai caiu de joelhos. Mas não de medo. Era como flutuando. Ong tentou falar, mas sua voz saiu como um canto distante. Násia havia colocado todos em transe profundo. Não lutem, apenas deixem, ela sussurrou. Com uma voz que parecia vir de dentro da mente deles. As sombras da floresta começaram a tomar forma. Primeiro foram asas, depois bicos longos, depois olhos brancos sem pupilas. E então surgiram os fantasmas de pássaros, enormes, translúcidos, movendo-se sem vento, como se fossem memórias ou ecos de criaturas que não existiam mais. Eles não eram hostis, apenas observavam. Com cada batida silenciosa de suas asas, o mundo ao redor mudava de tom,
como uma pintura sendo repintada em tempo real. A serpente de luz abriu passagem. E os filhos de Palauã viram algo indescritível. Entre as árvores, era uma cidade inteira, formada de blocos gigantescos, conectados por linhas de luz. Ratanaba, murmurou Omega, quase hipnotizada. Násia concordou. Vocês dão seus primeiros passos no reino escondido. Mas cuidado, onde a luz brilha, a sombra sempre tenta seguir. A cidade escolherá quem merece vê-la, e quem deve ser esquecido. A serpente de luz começou a se erguer, formando um arco, como um portal brilhante. O Ook, ainda meio em transe, deu um passo. O portal acendeu, com todos parados diante do arco luminoso da serpente. Os fantasmas de pássaros pairando silenciosamente, e Násia os guiando para dentro da impossível cidade perdida do Amazonas. ONG, capítulo 71. O ovo que pertence ao futuro. A serpente de luz arqueou-se até seu limite, formando um portal vivo que pulsava como um coração luminoso. O ar cheirava a seiva antiga, e o chão tremia de leve, como se a floresta inteira estivesse aguardando a decisão deles. Násia ergueu o braço, e os fantasmas de pássaros deslizaram ao redor do grupo, circulando-os com asas translúcidas que cortavam o ar sem produzir vento. Seus olhos vazios refletiam não o presente, mas lembranças, fragmentos de vida, de voos antigos. De eras em que pássaros gigantes governavam o céu. Sigam, disse Násia. Eles irão abrir o caminho para vocês. Foi Ong o primeiro a atravessar o arco. Ao passar por dentro, sentiu que seu corpo ficou mais leve, quase flutuante, como se tivesse deixado um pedaço de si para trás. Em seguida veio o Uai, depois Ipo, Huoyapo, Ong e por fim o Ook, que encarou o portal como quem encara um velho inimigo e um velho amigo ao mesmo tempo. Assim que todos atravessaram, o mundo mudou. A floresta escureceu atrás deles, como se estivesse a quilômetros de distância. À frente, surgia Ratanaba, uma cidade impossível, com estruturas gigantescas de pedra azulada, cortadas por veios brilhantes como circuitos vivos. As construções lembravam pirâmides achatadas, mas com bordas curvas, como se tivessem sido talhadas por água e luz ao mesmo tempo. Nada fazia sombra ali, tudo era iluminado de dentro. Isso não é daqui, murmurou Huoyapo, encantada. Násia caminhava à frente, guiada pelos fantasmas de pássaros, que se moviam com uma precisão quase ritual. Cada vez que suas asas se abriam, uma runa brilhava na parede de pedra, como se fosse ativada por lembranças. Ratanaba está entre dimensões, explicou a xamã. Ela existe onde o passado e o futuro conversam. Por isso nada aqui envelhece. Nada aqui morre. Nada aqui nasce, a não ser que a cidade permita. O Ook olhou ao redor, desconfiado. Se nada nasce, por que eu estou sentindo cheiro de ovo? Násia parou. Os pássaros fantasma também pararam. Todos ao mesmo tempo, como se tivessem escutado algo secreto.
Suas cabeças viraram para a mesma direção. Uma fenda no chão. Entre duas enormes pedras que formavam uma espécie de altar natural. O brilho ali era diferente, pulsava em verde, como aurora concentrada. O grupo se aproximou devagar. Dentro da fenda, havia algo do tamanho de uma bola grande, coberto por uma camada cristalina que parecia vidro, mas respirava, expandindo e retraindo como um pulmão. Ong ajoelhou-se para olhar melhor. É um ovo de dinossauro, completou Ruoyapo, com a voz trêmula. Mas isso é impossível. Ele está vivo. Násia tocou o chão com a ponta dos dedos e fechou os olhos. Não é um ovo comum. Ele pertence a um tempo que não chegou ainda. Aqui, o futuro pode nascer no presente. Ovo de um animal que talvez nunca tenha existido, ou que ainda existirá. Ong podia sentir o calor dele sem encostar. Parecia que o ovo reconhecia a presença deles, respondendo à energia de cada um. E por que nós? Perguntou Uae. Násia abriu os olhos lentamente. Porque Ratanaba escolhe seus visitantes. E escolhe também quem deve proteger seus segredos. Esse ovo não pode cair nas mãos erradas. Erradas como quem? Ong perguntou. Násia não respondeu. Antes que ela pudesse falar, as paredes de pedra começaram a tremer. Os pássaros fantasma agitaram-se, abrindo as asas com violência silenciosa. Os símbolos luminosos da cidade piscaram, se apagando e reacendendo. O Uok ergueu seu bastão. Algo está vindo. Násia se virou para o grupo. Vocês precisam decidir agora. Decidir o quê? Ong perguntou. A xamã apontou para o ovo, que brilhava cada vez mais forte, como se estivesse acordando. Carregar o futuro, ou deixá-lo dormir mais 1000 anos. As runas de Ratanaba explodiram em luz azul. Os fantasmas de pássaros levantaram voo em espiral. E o ovo respondeu, com um som baixo, profundo, como o primeiro batimento cardíaco de uma criatura que ainda não existe.